Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre reação de deslocamento de metais e deslocamento de gás hidrogênio de soluções aquosas de ácidos. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento de metais e hidrogênio, tá? Então, aqui a gente tem essa fila que ela representa a reatividade de metais para o deslocamento de íons positivos, que podem ser metais ou o cátion H+. Então, para a gente entender um pouquinho essa fila, aqui nós temos os metais. Então, o sinal de maior indica que o metal que vem primeiro é mais reativo do que o que vem a seguir. O que significa ser mais reativo? Significa que ele apresenta maior capacidade de doação de elétrons. Ele pode doar elétrons mais facilmente, tá? Aqui, o hidrogênio, ele está representando o H+ dos ácidos. Então, se você tem ácido clorídrico, por exemplo, em solução aquosa, você sabe que ele vai ionizar na forma de H+ e o ânion cloreto. Então, esse H+ está representando esse hidrogênio do ácido. Então, essa fila é assim: o metal mais reativo desloca o cátion do metal menos reativo ou o H+ dos ácidos. Então, ó, nós temos dois exemplos de reações aqui. Ó, a primeira reação ocorre, que é o ferro deslocando o cobre. Ó. Nós teremos aqui no produto cobre metálico e a solução sulfato ferroso. E a segunda reação não ocorre, não vai formar sulfato de cobre e não vai formar ferro metálico. Então, vamos entender por quê. Temos aqui uma solução de sulfato de cobre. Eu vou colocar na superfície dela um pouquinho de bombril. O bombril, que é palha de aço, então ele tem ferro metálico. A quantidade de carbono que ele tem é pequena. Então, a gente vai perceber que, ó, o bombril, que inicialmente ele é cinza, escuro. Após um pequeno tempo de reação, a gente observa a formação de uma substância colorida, que é o cobre metálico. Então, aqui nessa solução azul, a gente tem cobre 2 dissolvido. Quando ele entra em contato com o ferro, ocorre uma reação e ele vai se transformar em cobre metálico. Bom, então vamos entender por que uma reação ocorre e a outra não ocorre. Qual a diferença? Então, a gente pode perceber que, ó, nessa reação que ocorre, nós temos aqui, ó, o ferro metálico, o ferro sólido, que lá no nosso experimento está representado pelo bombril, e aqui o sulfato de cobre em solução aquosa. Então, ó, nós temos cobre 2+ e sulfato 2-, tá? É uma solução aquosa, então os íons estão separados. Aí aqui eu tô falando que vai formar, ó, sulfato ferroso e cobre sólido. Então, lá no bombril, você vê que a superfície dele, ele vai ficar avermelhada, tá? Por que que ela fica avermelhada? Devido à formação do cobre metálico, o cobre sólido. Então, se a gente observar aqui, ó, na fila de reatividade de metais, ó, eu copiei a fila parcialmente. Então, nós temos aqui, ó, o ferro, que ele vem antes do cobre. Então, eu escrevi assim para vocês, ó, o metal mais reativo desloca o cátion do metal menos reativo. Então, aqui, ó, o ferro, ele é mais reativo do que o cobre, tá? E aqui o ferro, ele tá na forma de metal, porque ele é sólido, tá? A carga dele é 0. E quem é o cátion do metal? É o cobre 2, ó. O cobre 2 que está lá no sal dissolvido. Então, o metal mais reativo, ele consegue transferir elétrons naturalmente para o cátion do metal, que no caso aqui é o cobre 2+. Então, aqui a transferência vai ser de 2 elétrons. Então, como elétron é negativo, o cobre 2+, ele vai receber esses 2 elétrons, que tem carga negativa, e ele vai virar
Cobre metálico, cobre 0, tá? Que é o que a gente percebe lá no experimento. Agora, por que a segunda reação aqui não ocorre? Porque o cobre metálico, aqui nessa representação, eu estou falando que o cobre metálico, ele vai doar os elétrons dele para o ferro 2+ da solução. E isso não acontece, porque quem é mais reativo é o ferro, não é o cobre. E aqui, para que essa reação acontecesse, o cobre sólido deveria ser mais reativo do que o ferro, e não é. Então, essa reação aqui não acontece, não vai formar sulfato de cobre e não vai formar ferro metálico. Temos aqui uma solução de nitrato de prata. Eu vou colocar aqui dentro um fio de cobre metálico e vamos observar a reação. A gente percebe que, ó, imediatamente o fio de cobre começa a escurecer. O que acontece é que a prata, que está na forma de íons aí no sal dissolvido, começa a se depositar sobre o fio de cobre. A solução aquosa de nitrato de prata, inicialmente ela é transparente. Conforme a reação vai ocorrendo, a gente vai percebendo que a solução ela vai ficando azulada e a quantidade de prata metálica sobre o fio de cobre aumenta significativamente. Quanto mais tempo a gente deixa a reação acontecer, mais azul vai ficar a solução, porque aí o fio de cobre metálico ele vai se dissolvendo na solução, vai liberando íons cobre 2. Então, nós vamos ter aí uma solução de nitrato de cobre no final da reação. E a prata metálica, ela vai formando aqui no final, no fundinho do tubo de ensaio. Então, a gente já percebe aqui no nosso fio, a gente já consegue ver os fiozinhos de prata aí um pouquinho mais brilhantes. Então, vamos entender o que nós fizemos no experimento. Nós pegamos um fio de cobre metálico, que é sólido, e mergulhamos numa solução aquosa de nitrato de prata. Essa solução, ela é inicialmente incolor, tá? O que nós temos na solução? Nós temos cátion prata e temos o ânion nitrato, tá? Aí, nós mergulhamos lá o cobre metálico. Então, para a gente prever a reação, então vamos procurar aqui os metais envolvidos. Ó, nós temos o cobre e temos a prata. Então, aqui pela fila de reatividade, a gente vê que o cobre metálico ele é mais reativo do que a prata, tá? Então, vamos lembrar que o metal mais reativo, ele desloca o cátion do metal menos reativo. O que significa deslocar? Transferir elétrons, tá? Então, o cobre aqui, ele tem elétrons na camada de valência. Ele tem 2 elétrons que ele pode doar para ele ficar mais estável. E ele vai transferir esses elétrons dele para os cátions prata. Só que cada prata, como a carga dela é mais 1, cada prata vai receber um elétron apenas. Então, eu vou precisar aí de 2 pratas na forma de cátion para poder receber cada uma aí o seu elétron, certo? Então, eu vou precisar de 2 HNO3. Cada prata aí vai se transformar em prata 0, prata sólida. Então, serão 2 pratas.
E o que que acontece com o cobre? O cobre, ele vai doar elétrons. Então, ele vai virar cobre 2+. Ele vai se combinar com os grupos nitratos que tem ali. Então, vai formar CuNO3, 2, tá? Isso explica por que que a solução fica azul com o passar do tempo. Porque vai começar a formar cobre 2+ em solução e não mais prata metálica. A prata metálica deixava incolor. A presença do cobre 2 deixa azul. Então, nós temos aqui uma solução de ácido clorídrico 1 mol por litro dentro dos tubos de ensaio. Nós vamos, no primeiro tubo, colocar magnésio metálico. Então, o magnésio metálico, ele reage com o ácido clorídrico. A gente percebe a efervescência que está liberando o gás. No segundo tubo, que tem o mesmo ácido, nós vamos colocar zinco metálico. Então, a gente percebe que a velocidade da reação é bem menor. Aqui, a efervescência na reação com magnésio é bem rápida. Aqui no zinco metálico, a gente observa a formação de bolhas muito discretamente. Aqui. E no último, nós vamos colocar um pedacinho de cobre metálico. Então, o que a gente percebe? Que não há reação. A gente não consegue observar a formação de bolhas, porque o cobre, ele é um metal nobre e ele não reage com ácido e não libera gás. O magnésio ainda está reagindo, está formando bolhas. E o zinco também. Então, vamos equacionar o experimento que a gente acabou de fazer. Então, no primeiro tubinho, nós colocamos magnésio com ácido clorídrico. Então, vamos procurar aqui na nossa fila de reatividade, ó, o magnésio está aqui e o hidrogênio do ácido está aqui. Então, o magnésio é mais reativo do que o H+. Então, ele vai deslocar o hidrogênio na forma de gás, H2, tá? Por quê? Porque ele doa elétrons. Como ele vai doar elétrons, então o magnésio, ó, ele vai virar cátion, Mg2+, e ele vai se combinar com o ânion cloreto. Então, ele vai formar MgCl2, que é a solução aquosa que vai sobrar no tubo de ensaio. Então, balanceando, vamos colocar 2 aqui. Aí, vamos observar aqui o zinco, ó. O zinco, ele é mais reativo do que o hidrogênio. A reação também acontece. Por que, no caso do magnésio, evoluiu mais gás, a reação foi mais rápida do que o zinco? Porque o magnésio, ele é mais reativo. Você vê que a posição aqui do magnésio, ó, ele vem antes do zinco, né? Aqui na escala de reatividade. Então, o zinco, ele vai conseguir deslocar gás hidrogênio também. O hidrogênio, ele vai virar sempre H2, porque cada átomo ele recebe um elétron só e ele precisa se combinar 2 a 2 para poder ficar estável, né? Seguindo lá a regrinha do octeto. E o zinco, ele vai virar cátion 2+. Então, ele vai se combinar com o cloreto e vai formar cloreto de zinco, ZnCl2, tá? No caso do cobre, então, ó, olha o cobre aqui, ó. O cobre, ele vem depois do hidrogênio. Ele não é mais reativo. Então, ele não vai se transformar em cátion, ele não dissolve na solução, ele não doa elétrons. Então, aqui não há reação. Por isso que a gente não observou a formação aí de gás hidrogênio no terceiro tubinho. Então, vamos fazer um exercício aqui. Qual dos metais a seguir não poderia realizar uma reação de deslocamento com nitrato de prata? Então, você tem que prestar atenção no cátion, que é a prata, tá? Então, vejamos, ó. Pela fila de reatividade de metais, então aqui, ó, cobre, ó,
cobre tá aqui, ó. Vamos marcar a prata, ó, a prata tá aqui. Então, cobre, temos aqui o ferro, temos potássio, que é um metal da família 1A, tá? Então, o potássio tá aqui, temos o sódio e temos o ouro, que é o último da fila, tá? Então, para reagir com a prata, tem que ser esses metais que vêm antes dela, ó. São todos mais reativos. O único que não vai reagir com nitrato de prata é o ouro, tudo bem? Olha esse exercício que interessante. Ele fala que o sódio é um metal mole de cor prateada que reage violentamente com a água, como está equacionado a seguir. E ele quer saber qual é a classificação dessa reação. Então, veja, ó, nós temos aqui o sódio metálico. Vou escrever a água assim, ó, HOH. Então, a gente sabe que a água, ela sofre autoionização. Ela produz muito poucos íons, mas ela produz íons H+. Então, por que reage? Porque o sódio, ele é mais reativo que esse hidrogênio aqui. Então, ele vai substituir o hidrogênio e vai formar NaOH. E esse hidrogênio que sai, ele vai sair na forma de um gás, tá? Então, por isso que essa reação, ela acontece. Porque o sódio, ele é mais reativo que o H+ aqui da água. E lembre-se que a água, ela não é um ácido, ela produz H+ e OH- na mesma quantidade. Só que é um processo de autoionização, tá? E a reação vai acontecer. Então, é uma reação de simples troca ou deslocamento. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!